Quer saber se o João Fonseca tem chance de ganhar o ATP 1000 de Monte Carlo? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai passar todos os detalhes e características sobre talvez um dos torneios mais charmosos do calendário da ATP. E o vídeo de hoje está muito especial porque a gente fez aquela apresentação diferenciada e vamos com certeza dar muita informação que você não sabia, principalmente sobre velocidade da quadra, características do piso, quais são os jogadores que melhor se adaptam a esse piso saibro aí de Monte Carlo e todas as informações que você precisa saber sobre o torneio Masters 1000 aí que antecede ao grande, né, o grandioso Roland Garros que todo brasileiro adora. Mas antes eu preciso pedir a sua inscrição aqui no canal. Saidinho chegou aí na tela e mais uma vez eu errei aqui o lado. Eu nunca sei como fazer aqui, ó. Aqui, ó. Saidinho tá aí na tela pedindo a inscrição aqui no canal, passamos de 7 mil inscritos e estamos de volta, se Deus quiser, aí com muitas vitórias do João Fonseca. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Olha, apresentação especial mais uma vez, né? Preciso dar esse salve ao meu sócio Renato Haddad, que fez essa apresentação maravilhosa e vocês vão adorar. Aliás, se você não gostar da apresentação, pode deixar um comentário aí falando que tá fraca, mas se você gostou, deixa um like aí no conteúdo, um hype, né, se possível, porque ajuda a gente demais e entrega, né, para mais amantes do tênis. É um conteúdo muito especial para você sentar no seu sofá antes do torneio de Monte Carlo e saber exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que o João Fonseca tem que fazer para ganhar os seus jogos, porque a gente vai passar tudo o que você precisa saber do Rolex Monte Carlo Masters 2026, a colisão entre a tradição e a nova geração, porque isso vocês vão entender, né? Teve um jogador aí que fez uma boa história aí em Monte Carlo, né? É o teste máximo da temporada europeia, né? Porque é um torneio de muita tradição, de muito prestígio e é o primeiro grande desafio de saibro antes de Roland Garros. Como eu disse, Masters 1000, saibro, fundado em 1897, então é um torneio super antigo e tem uma quadra ali com capacidade para mais de 10 mil espectadores e uma vista icônica para o mar Mediterrâneo. É um torneio, aliás, Monte Carlo, ele respira riqueza, né? O cara fala, eu moro em Monte Carlo, você tem que, no mínimo, cumprimentar o cara com uma roupa social, né? Então, é um torneio maravilhoso, sim. E olha só, eu vou até cair aqui para baixo, pra gente ver os maiores vencedores. Veja só, 11 tijolinhos para Rafael Nadal, 11 títulos, ele venceu simplesmente 8 vezes consecutiva esse torneio de Monte Carlo entre 2005 e 2012. E como o Nadal é o maior vencedor de Roland Garros e também o maior vencedor absoluto de Monte Carlo, a gente consegue fazer algumas ligações entre características de jogo de piso entre Monte Carlo e Roland Garros, a gente vai falar nos próximos slides. Tem outros vencedores aí, Nastase, das antigas, Bjorn Borg, Thomas Muster. Olha só, o Stefano Tsitsipas ganhou 3 vezes em Monte Carlo. Ele é o príncipe grego de Monte Carlo, Tsitsipas, que tá numa fase terrível da sua carreira aí, mas é sempre um cara, né, a gente sempre fala aqui, no tênis, o cara, quando ele se sente bem em um ambiente, ele costuma jogar muito bem nessa semana, mesmo que esteja em uma fase. Então, de olho aí no grego. E o Djokovic tem 2 títulos. Djokovic que não joga esse ano, né? E o Nadal tem a incrível marca de 46 vitórias consecutivas. Olha aí, eu vou te dizer que esse recorde é muito difícil de alguém superar um dia. 46 vitórias consecutivas do Rafael Nadal. E em 2026 a gente tem algumas lesões aí que atrapalharam, né, o torneio desse ano. A principal delas, Novak Djokovic, está fora por lesão, né? Então abrindo aí também caminho na chave. Taylor Fritz é um cara que raramente se lesiona e fica fora, mas está fora, e ele que vem jogando bem no saibro já tem uns anos, né? O Fritz é aquele jogador característico americano, de quadra rápida, mas que também se vira muito bem no saibro e não joga esse ano, assim como o Jack Draper, que é um outro tenista, quando você olha e fala, pô, esse cara é jogador de quadra rápida, mas que também se vira muito bem no saibro, mas também está fora desse ano, então o torneio aí perdendo grandes nomes aí essa temporada, mas isso não significa que vai estar esvaziado, porque o talvez novo rei do saibro vai jogar esse torneio aí, né? E vocês devem imaginar quem é. Olha só, esse slide é muito legal porque ele mostra a característica do piso. A gente sabe que o saibro é o piso mais lento, né? A gente tem a grama, tem a quadra rápida, que é a quadra dura, né? E o saibro. O saibro é o piso mais lento. É um piso onde a bola, quando ela quica,
ela perde mais velocidade do que comparado aos outros pisos. Só que, por outro lado, ele é um piso lento, mas que também tem um kick diferente. A bola quica mais alta, então ela tende a ser amortecida, então ela tem o primeiro efeito dela, que ela amortece no piso e, consequentemente, depois ela dá uma subida, dá um kick mais alto. E se a bola está com top spin, que é aquele efeito que o jogador normalmente dá acelerando a bola, ela tende a subir ainda mais e ir mais longe. Então ela pinga e corre e anda mais para trás, né, no caso. Então é um piso muito característico aí, e quadras lentas, normalmente como Monte Carlo, que é uma quadra lenta, é um saibro lento, normalmente tenistas que trabalham muito top spin, que jogam com muito efeito, que jogam bolas mais profundas, mais altas, tendem a se dar melhor. Né? Tanto que um cara que costuma jogar muito bem nesse tipo de piso é o Casper Ruud, né? Que é um cara clássico do saibro, que bota muito top spin na bola, e ele costuma se dar bem nessas quadras mais lentas, né? Então tem essa característica aí, o saibro de Monte Carlo, que aliás, ele é muito parecido em termos de condições com o Roland Garros. Então por isso que muita gente fala que Monte Carlo é uma mini Roland Garros, né? Porque é uma chave menor, uma chave reduzida, inclusive é o torneio com menos jogadores aí do calendário da ATP, né? Uma chave bem reduzida mesmo, e ela tem características ali de velocidade de quadra muito, muito próximas a Roland Garros, então é meio que uma preparação, né? E um outro ponto muito legal, para quem não sabe, os torneios Masters 1000, eles são obrigatórios, né? Em determinado ranking do tenista, ele é obrigatório a jogar torneios Masters 1000, alguns deles em Monte Carlo não. Né? Monte Carlo ele não tem a obrigação de jogar, então não é aquela coisa que o cara vai forçado, né, jogar Monte Carlo, então é um torneio realmente mais reduzido, com menos atletas na chave, e a gente tem aí os nossos queridos protagonistas dessa edição aí, né? Primeiro o Carlos Alcaraz, que né, a gente até chama aí o herdeiro natural, né, que é um cara com um jogo totalmente característico para esse tipo de condição, é um cara muito explosivo, com uma movimentação absurda, e ele tem um grande objetivo aí de consolidar, né, de se consolidar em Monte Carlo, consolidar como o novo rei do saibro. Além do Alcaraz, tem o seu principal rival, Jannik Sinner, que é um cara que vem se mostrando um tenista de completo, né, em todos os pisos, então no saibro também, então vai ser realmente um grande desafio aí pro Sinner. Temos o Tsitsipas, que é o tricampeão, então aí da chave hoje é o que mais conquistou títulos, então a gente não pode também tirar os olhos, né, do Tsitsipas, você tem que tirar o chapéu, né, pro que ele fez aí de história. E o Casper Ruud, que como a gente falou, é um cara que as condições o ajudam demais, né, ele tem um dos top spins mais pesados do circuito, então as condições do jogo elas se encaixam perfeitamente ao que o Casper Ruud gosta, então é um cara também pra gente ficar de olho, apesar de também estar em má fase. E aí a gente tem que falar do brasileiro João Fonseca, né? E qual que é a minha expectativa aí pro João para esse torneio? O João, ele ganhou um ATP 250 no saibro, que é o título que ele tem de ATP no saibro mais lento do circuito. Então ele é um cara que sabe jogar nesse tipo de condição. É verdade que ele não vem jogando bem no saibro desde o ano passado, né? As grandes exibições dele têm sido em quadras rápidas, porém ele tem características de jogo muito importantes para o saibro, né? Ele é um cara com muita potência nos golpes, é um cara que consegue tirar o winner de qualquer lugar, é um cara que está sacando bem também, mas que sabe jogar uma bola com top spin, que está melhorando demais nos drop shots, nas deixadinhas, então ele tem todas as condições aí de fazer um grande torneio. Ele praticamente não tem pontos a defender aí nessa gira de saibro, né? Ele vai ter, se eu não me engano, 100 e poucos pontos a defender até Roland Garros. Então ele tem uma grande oportunidade de subir no ranking, subir bem no ranking, talvez até chegar como cabeça de chave no Roland Garros. Ele tem essa chance e eu acho que esse tem que ser o grande objetivo do João, chegar como cabeça de chave em Roland Garros para evitar aqueles confrontos logo de início, né? Pegar o Alcaraz logo de segunda rodada, terceira rodada, Jannik Sinner. Então acho que é uma grande oportunidade aí para o João também fazer uma boa campanha e se garantir como cabeça de chave. E é claro que a gente tem que terminar falando da realeza, né, da família real que costuma acompanhar o torneio. Então tem o selo da realeza, né? O troféu não é uma taça comum, é uma doação direta de Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II de Mônaco. Então,
Tá aí, espero que tenham gostado da apresentação. Assim que sair o adversário do João, a gente vai subir vídeo aqui. A gente ficou um tempinho sem fazer vídeo, porque eu não vou ficar fazendo vídeo aqui para enrolar vocês, né, com assuntos repetidos. Então, quando tem torneio, a gente tá aqui analisando o torneio, analisando a chave, analisando o jogo. Assim que sair o adversário, a gente vai fazer o pré-jogo e vai soltar o vídeo aí. Então, você tem que estar inscrito e tem que estar com a notificação ativada, certo? Deixe seus comentários, a gente responde todos os comentários. E se você quiser virar membro, se você chegou até aqui, é porque você tem que ser membro do canal. A gente tem ali uns 20 e poucos membros no grupo do WhatsApp, que nos jogos do João Fonseca fica fervendo. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, vire membro aí, um valor, acho que um chiclete é o valor aí do grupo de membros, certo? Então, venha fazer companhia pra gente no WhatsApp, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.